Então, como eu falei, eu vou estar falando sobre realizando sonhos. Aonde você está, diga, é tempo de realizar sonhos. É tempo de sonhar e é tempo de realizar. Essa ideia de sonhar não é uma ideia que partiu do homem. A capacidade de sonhar foi Deus que te deu. Sabe, Deus te deu uma capacidade imaginativa, uma imaginação, uma capacidade de sonhar. Não apenas aquele sonho que você tem quando você vai dormir e você sonha durante a noite, mas você pode sonhar acordado. Agora mesmo você pode sonhar. Oh, aleluia. Então, aqui em Jeremias capítulo 29, no versículo 11, está escrito, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia. Eu vou parar por aqui. Olha só o que a palavra fala. Deus dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. O que Deus está falando com isso? Ele está dizendo que ele tem pensamentos. Deus tem pensamentos. Deus tem pensado. Essa palavra pensamento significa planos, intentos. Vem de uma palavra chamada mak. Planos, intentos, pensamentos. Imagina uma pessoa muito importante pensando em você. Já pensou aquele jovem que está solteiro e ele se interessa por uma determinada jovem e aquela jovem fala para a coleguinha dela, para a amiga dela e diz, olha, eu estou pensando a respeito daquele menino. E se a amiga dela conta para você, sabe, Joana está pensando em você nesses dias, você vai ficar muito satisfeito, muito alegre, né? Muito empolgado, porque alguém que você tem nutrido um sentimento positivo por ela também está pensando em você. Aleluia, amados, quando eu vejo na palavra que Deus, o Criador dos céus e da terra, está pensando em mim, tem pensamentos ao meu respeito, tem pensamentos ao seu respeito, eu fico feliz, eu fico empolgado, eu fico animado. Já pensou? O dono da empresa onde você trabalha, digamos uma multinacional, ele está pensando em fazer algo grande, algo poderoso, algo relevante, e ele está pensando em você para ocupar uma determinada posição. E chega ao seu conhecimento que o dono daquela grande empresa está contando com você, não apenas está contando com você, mas ele está fazendo um plano e você está nesse plano. É isso que a palavra de Deus está falando, Deus dizendo para mim e para você que Ele sabe quais são os pensamentos que tem ao nosso respeito. Deus tem pensamentos ao meu e ao seu respeito. Oh, aleluia! Que bom que no desenrolar a palavra diz que esses pensamentos são pensamentos de paz. A palavra paz aqui empregada é a palavra shalom. E essa palavra shalom significa nada quebrado. Nada quebrado. Oh, aleluia! Paz, nada quebrado. Shalom, próspero, pensamentos de vos fazer prosperar. Oh, sabemos que prosperar é muito mais do que ter dinheiro. Sabemos que prosperar é muito mais do que andar num carro novo, do que ter uma casa nova. Prosperidade, à luz da palavra de Deus, é ter toda uma vida abençoada, desfrutando do melhor de Deus. Toda uma vida funcionando, toda uma vida sendo produtiva, uma vida efetiva aqui na terra. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, meu amado, que você tenha uma vida produtiva aqui na terra, não apenas uma vida onde você está fazendo, como se você está querendo ganhar um prêmio de produção. Não estou falando desse tipo de produtividade, mas eu estou falando de uma vida onde você se torna uma pessoa relevante aonde você está, uma pessoa relevante para o lugar onde você está e para outras pessoas. Aleluia! Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Os planos dele ao seu respeito são planos de te fazer prosperar, planos de te tornar inteiro, suprido, com um suprimento completo. Uma pessoa próspera, esse mês nós estamos falando a respeito de prosperidade bíblica, não apenas de dinheiro, mas muito mais do que isso, mas de uma vida próspera, uma vida suprida em todas as áreas. Um homem próspero é um homem que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Um homem próspero é um homem que não tem falta de nada, porque mesmo que falte, ele tem o favor de Deus sobre a vida dele para fazer chegar aquilo que ele está precisando. Nós vimos Jesus andando aqui sobre a terra, sabe? Jesus não era um banqueiro, mas Jesus não tinha falta. Jesus
Chegou em determinada circunstância onde se levanta uma necessidade e ele não tinha o dinheiro no bolso, mas ele tinha mais do que o dinheiro no bolso, ele tinha a confiança em Deus, ele tinha o favor de Deus sobre a vida dele. E sem ter o dinheiro no bolso, o Espírito Santo trazia uma direção, ele tinha a direção de Deus para fazer com que aquela necessidade fosse suprida. Ou o dinheiro chegava, ou havia multiplicação. Aleluia! Lembra quando Pedro estava na sua casa, chegam os cobradores de impostos e vêm cobrar o imposto. E Jesus diz para Pedro, Pedro primeiro diz para Jesus, mestre, os cobradores de impostos estão aqui. E Jesus pergunta para ele, de quem eles cobram os impostos? Dos estrangeiros ou dos da terra? E Pedro diz, dos estrangeiros. Então aquele era um tipo de imposto que era cobrado apenas dos estrangeiros. E Jesus não era estrangeiro. E Jesus fala para ele, mas só para não escandalizarmos, só para não criar nenhum problema, nenhuma confusão, faz o seguinte, Pedro, vai, pesca, e quando você pescar, na boca do peixe, vai ter o suficiente para pagar a minha e a sua conta. Estou traduzindo para você. Oh, aleluia, toda a provisão já estava na boca do peixe. Jesus sabia exatamente onde estava. Aleluia, nós sabemos, amado, que peixe não rumina, peixe não mastiga. Peixe, normalmente, tudo que encontra, engole. Tudo que ele encontra, engole. Sabemos que o tubarão, ele mastiga, mas ele não fica lá ruminando o tempo todo. Mas aquele dinheiro estava na boca do peixe. Isso me diz que aquele peixe estava cooperando. Ele pegou aquele dinheiro e deu um jeito de pegar o anzol também. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga isso aonde você está. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, agora diga comigo. Todas as coisas estão cooperando agora mesmo para o meu bem. Então não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando, saiba, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, então está cooperando para você. Aleluia. Então no final das contas, você vai sair sendo beneficiado. Aleluia. Continue amando a Deus, continue procurando o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus diz, eu é que sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. O lugar que você deseja chegar, Deus quer que você chegue lá e Ele tem um plano para você chegar lá. Aquilo que você tem desejado tanto, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem colocado como algo que você tem nutrido um desejo para desfrutar. Sabe, Deus, Ele tem os planos para que você chegue lá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Deus sabe o que você deseja e Deus não é aquele que está levantando barreiras para que você nunca obtenha o que você deseja. Pelo contrário, Deus é aquele que tem planos para te fazer chegar no lugar que você deseja, porque o desejo genuíno que tem no seu coração, ele nasce de Deus. Aleluia! Seus desejos genuínos nascem de Deus. Nós sabemos que nós podemos nutrir informações erradas que vêm de fora, mas o desígnio, o desejo, o genuíno, aquilo que realmente vai nos dar alegria, paz, regozijo, satisfação, nasce de Deus dentro de nós. Faz parte da tua missão, faz parte do teu desígnio, faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Aleluia! E quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai descobrir qual é o seu desejo. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes, amados, nós já desejamos algumas coisas e o tempo passa e vemos que realmente aquilo que nós desejávamos não é o que nós queríamos. Estávamos desejando algo, mas esse desejo não era o desejo conforme o desígnio de Deus para as nossas vidas. E o tempo passou e muitas vezes você até adquiriu aquilo, outras vezes não adquiriu, mas você chega a uma possibilidade de saber que aquilo não era o melhor de Deus para a sua vida. Mas existe um desejo em Deus, existe um sonho de Deus para você. E esse sonho, esse desejo, aleluia, essa vontade interna de realizar algo, de desfrutar de algo, meu Deus, isso tem tudo a ver com o plano de Deus para a sua vida. E nós precisamos estar alicerçados na palavra, porque no versículo 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Quando você busca Deus de todo o seu coração, você vai encontrar Deus. Você vai achar Deus. Aleluia. Deus não está se escondendo. Ele está em um lugar e para você encontrá-lo nesse lugar, basta você procurá-lo de todo o seu coração. Aleluia. Porque Deus, Ele não quer nada dividido. Deus não quer o seu coração pela metade. Deus quer o seu coração inteiro. Deus é grande demais para compartilhar o seu coração. Um pedaço. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Nós estamos falando de prosperidade e não estamos falando de servir as riquezas. Jesus disse, não tem como você servir a Deus e as riquezas. Você tem que servir a Deus. Agora, o fato de você servir a Deus não quer dizer que você não vai ter as riquezas. A própria palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Então, o problema não são riquezas. O problema é onde você está colocando o seu coração. Jesus falou que aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aleluia! Se o seu coração está em algo, o seu tesouro está nesse lugar, é isso que você está valorizando. Então, quando você coloca todo o seu coração em Deus, isso me diz que o seu tesouro está em Deus, você está valorizando Deus. Aleluia! Então, você vai encontrar Deus, você vai desfrutar de Deus. E ele fala aqui, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus. Aleluia. A palavra fala que quando Deus virou o cativeiro de Israel, eles ficaram como quem sonha. Esse mudar a sorte significa virar. É a ideia de virar o cativeiro. Aquilo que está te prendendo em um lugar onde você não consegue avançar. Aleluia. Deus pode virar esse cativeiro. Deus pode virar. Aleluia. Deus pode abrir a porta. Deus pode quebrar as amarras. Deus pode desfazer aquilo que é um impedimento para você avançar. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração, Ele vai virar o teu cativeiro. Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai abrir as portas, Ele vai quebrar as amarras, Ele vai quebrar as correntes, Ele vai quebrar as prisões, Ele vai deixar você livre para correr e alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. E a propósito, o que Deus tem para a sua vida é o que vai te deixar mais feliz. Por exemplo, amados, na minha vida, eu cresci e eu jamais queria ser pastor. Eu me lembro, na minha adolescência, se você perguntasse, qual dom você gostaria de ser? Pastor? Eu dizia, não, nunca gostaria de ser pastor. Não queria de forma alguma ser pastor. Por quê? Eu só via pastor como uma grande responsabilidade. E de fato é uma grande responsabilidade. Quando falava essa palavra pastor, eu só via a responsabilidade. Agora tem que estar na igreja o tempo todo. Meu Deus, tem que pensar no problema dos outros. Meu Deus, é muita responsabilidade. É responsabilidade demais para mim. E quando eu escutava aquelas palavras, se eu soubesse que eu seria pastor hoje, talvez eu até entrasse em pânico. Eu até me via pregando a palavra, mas jamais ser pastor. Porém, quanto mais você vai buscando ao Senhor, se aprofundando em Deus, mais vai ficar claro a vontade de Deus para a sua vida. E quando fica clara a vontade de Deus para a sua vida, você sabe que é a vontade de Deus, não vai ser pesado porque Deus está envolvido. Deus nunca vai enviar uma missão para você maior do que a força que Ele vai liberar. Deus nunca vai enviar uma carga maior do que a sua capacidade de suportar. E esse suportar não é o suportar como se fosse tão difícil, pesado, e você vivesse agora com uma grande dificuldade. Não. A força é maior do que o peso. A graça é maior do que o peso. Aleluia. Existe uma graça para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se for pastorear, há uma graça para ser pastor. Se for ser um empresário, há uma graça sobre a sua vida para ser empresário. Aleluia! Glória a Deus! Se você é um profissional liberal, há uma graça sobre a sua vida para ser um profissional liberal. Se essa é a vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos saber aquilo que Deus tem nos chamado para ser e usarmos dessa graça, nos beneficiarmos dessa graça que é de Deus para nós. Imagina só, amados. Se uma pessoa tem a missão de capinar, vou usar essa palavra aqui, capinar um grande terreno, um terreno de muitos hectares, e ele tem um trator à disposição,
mas ele decide capinar com uma enxada. Então ele vai passar muito tempo, vai sofrer com o sol, mas ele tem lá um trator, o trator tem ar-condicionado, tudo, e ele pode fazer todo aquele trabalho sem sofrer nenhum dano em um tempo adequado. Mas se ele quiser fazer na sua própria força, sem usar a capacitação que chegou, ele vai sofrer o que ele não precisa sofrer. Aleluia! Eu não sei o que você está fazendo nesse momento, mas uma coisa eu sei, existe uma graça de Deus sobre a sua vida para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não é pesado, não é penoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Talvez você sonhou há um tempo algo que é o sonho de Deus para a sua vida. E você abandonou esse sonho simplesmente porque você viu as dificuldades. Mas você não viu a graça de Deus para superar essas dificuldades. E eu estou aqui nessa noite como porta-voz do Senhor para a sua vida, para dizer, não pare de sonhar o sonho de Deus. Não limite Deus na sua vida. Não pare de sonhar porque tem dificuldades. Não pare de sonhar porque tem gigantes que podem se levantar. Aleluia, sabe? Alguns gigantes se levantaram no caminho de Davi. Mas ele continuou confiando em Deus. Um leão se levantou, um urso se levantou, ele prevaleceu contra o leão e contra o urso por causa da ajuda de Deus. Até que se levantou um, que as pessoas chamavam de gigante, chamado Golias. Mas Davi continuou crendo em Deus e ele passou por cima daquele Golias. Aleluia. Da mesma forma, amados, confiando em Deus, você vai passar por cima de qualquer dificuldade que se levantar contra você. Não na sua força, mas na força do Senhor. Então continue crendo em Deus, buscando o Senhor, sabendo que Deus tem o melhor para você, amém? Em Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Aleluia. Se quiser e me ouvir. Amados, muitas pessoas querem comer o melhor da terra, mas não são todos que querem ouvir Deus. Se você ouvir Deus, você vai comer o melhor da terra. E Deus normalmente não fala nesse ouvido aqui, mas Ele fala nesse ouvido. O ouvido do seu coração. Aleluia. A palavra fala que o espírito do homem, isso está lá no livro de Provérbios, capítulo 20. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Aleluia. Deus vai falar com você através do seu espírito. Deus vai falar no seu coração. Aleluia. Se você quer algo e você ouvir ao Senhor, você vai comer o melhor desta terra. Quantos ainda querem algo de Deus? Quantos ainda têm sonhos? Aleluia. Sabe, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vemos uma história aqui que é muito conhecida. Talvez você conheça essa história, talvez não. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 37, fala um pouco a história de José quando ele teve um sonho. E José era de uma família grande, seu pai Israel. José era o mais novo dessa família. O seu pai tinha ele como o caçula, porque ele era o caçula, e gostava muito dele, não é? Então, é comum nós vermos o caçulinha ser muito mimado. Então, José, ele tinha um certo mimo por parte do seu pai. Os seus irmãos tinham um pouco de ciúmes de José. Nós vemos que Israel, não é, o pai de José, ele dava alguns presentes diferenciados para José. Por exemplo, ele deu uma túnica talar para José, e aquilo ali, de alguma forma, causava ciúmes nos seus irmãos. José também, ele era uma criança que gostava de dar prazer ao seu pai. José procurava honrar o seu pai. José, ele via o mau procedimento dos seus irmãos e ele não concordava com o mau procedimento, ele queria agir corretamente. Mas é interessante que um dia José teve um sonho. E esse sonho não foi um sonho apenas porque José comeu muito, né? Eu me lembro do meu pastor, né? Pastor Buddy Wright. Algumas pessoas chegavam para ele e diziam, pastor, eu tive um sonho. E relatava o sonho. E o pastor Buddy dizia, rapaz, esse sonho é só porque você comeu muito ontem à noite. Não tinha nada a ver com o sonho de Deus. Apenas a pessoa comeu demais e teve um sonho ruim durante a noite. Ou seja, sonho de barriga muito cheia. Eu não estou falando desse tipo de sonho. Eu estou falando de sonhos que realmente eles nasceram no seu coração e sonhos que têm a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. E no versículo 5 aqui diz que teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Olha só, os irmãos de José já não gostavam muito dele, porque ele era o caçulinha, que era muito mimado, e porque ele falava para Israel, para o seu pai, as coisas erradas que os irmãos dele faziam.
Então os irmãos já tinham raiva de José. E agora José tem um sonho e vai contar exatamente para aqueles que o odeiam. E a palavra fala que eles o odiaram ainda mais. E eu pergunto para você nessa noite, para quem você tem contado os seus sonhos? Para quem você tem aberto o seu coração? Para quem você tem contado os seus projetos? Será que essas pessoas, elas têm uma empatia? Será que essas pessoas querem o seu bem? Será que essas pessoas querem o seu mal? Será que você tem contado os seus sonhos para pessoas que não são dignas de ouvir os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Então a primeira dica que eu digo para você é: não fale os seus sonhos para qualquer pessoa. Aleluia. Selecione as pessoas para quem você vai contar os seus sonhos. Não fale o seu sonho para invejoso. Não fale os seus sonhos para pessoas que têm ciúmes de você. Ah, pastor, e como é que eu vou saber se essa pessoa é invejosa, se essa pessoa tem ciúmes de mim? Fique sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai te deixar enganar. Não vai se deixar enganar, amém? Ele não vai deixar você se enganar com pessoas. E versículo 6 diz: pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Versículo 7, ele começa a contar o sonho. Ele diz: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se elevou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Olha só o que a Bíblia está dizendo. José sonhou que eles estavam no campo, atando feixes. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já morei um tempo no campo, e muitas vezes lá eu via pessoas iam cortar capim para levar para o gado. Então cortava os capins, aquele capim-elefante, não sei se você conhece esse tipo de capim, capim-elefante é um capim que cresce muito. Então você corta aquele capim e você coloca uma corda e ata aquele capim, ou seja, você amarra o capim para poder levar na cabeça. Então uma grande quantidade de capim, quando você amarra com uma corda e puxa, torna-se um feixe de capim. E você consegue levar aquele capim na cabeça facilmente para alimentar o gado. E José diz que eles estavam no campo atando feixes, ou seja, cortando o capim, juntando aquele capim para levar. Mas de repente ele diz que os feixes, o feixe dele fica no meio e os outros feixes rodeiam o feixe dele. E agora os outros feixes que representavam os seus irmãos se inclinavam perante o feixe dele que representava ele. Então imagina aqui, está José aqui e está os seus irmãos aqui. O feixe de José e o feixe dos seus irmãos. E de repente os feixes dos irmãos de José se inclinam perante o feixe de José e o feixe de José fica de pé. O sonho foi muito claro, a interpretação foi muito clara. Os irmãos de José entenderam rapidamente que José estava querendo dizer com aquilo que os seus irmãos iriam se inclinar perante ele. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa desse sonho e por causa das palavras de José, não só por causa do sonho, mas por causa das palavras de José, eles o odiaram ainda mais. Quando você conta os seus sonhos para pessoas que não gostam de você, para pessoas que têm o pezinho atrás com você, talvez se ela tem um, vai colocar os dois. Agora imagina só esse sonho. O sonho de José era um sonho onde os seus irmãos iriam se prostrar ou estar debaixo da autoridade dele, se curvar diante dele. Sabe, o tempo passa e José tem outro sonho. E é interessante que no outro sonho de José, ele vê o sol, a lua e as estrelas se curvando perante ele. Imagina, o sol, a lua e as estrelas. E ele conta esse sonho para o seu pai na presença dos seus irmãos. E quando ele conta o sonho para o seu pai na presença dos seus irmãos, logo chega o entendimento de que o sol e a lua eram o pai e a mãe, e as estrelas eram os seus irmãos. E quando eles ouvem isso, e o pai ouve isso também, o pai se levanta. E o pai diz: acaso nós vamos se curvar diante de ti, José? Que é isso que você falou, meu filho? Acaso nós vamos nos curvar diante de você? Mas há uma diferença no posicionamento do pai de José, né, de Israel, dos seus irmãos. Você pode ver isso no versículo 9, diz: teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas, que eram os 11 irmãos, se inclinavam perante mim. Versículo 10, ele diz: contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu
o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? No versículo 11 diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então você percebe agora a diferença entre o pai e os seus irmãos. O pai achou estranho aquele sonho, mas o pai não odiou José por causa daquele sonho. Os seus irmãos tinham ciúme, os irmãos odiavam ainda mais, mas o pai até repreendeu ele contar aquele sonho na presença dos irmãos, mas a palavra fala que ele considerava consigo mesmo as palavras de José. É aquele seu amigo que você pode contar um sonho, o sonho pode ser muito grande, e ele vai dizer para você: rapaz, esse negócio é grande. Será que você está certo mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Será que isso que você está contando é a vontade de Deus ou é coisa só da sua cabeça? Mas ele não vai ficar com inveja de você, pelo contrário, ele vai considerando essa possibilidade com você. Aleluia! Então Israel continuou considerando consigo mesmo as palavras de José. Você pode ler o restante da história. No restante dessa história, você vai ver que os irmãos de José, eles tramam um plano para matar José. É interessante que José vai ter com os irmãos quando eles estão no campo, e de longe eles veem José vindo, né? E quando eles veem José vindo, eles começam a contar: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo, jogar na cisterna e vamos dizer ao nosso pai que foi uma fera que fez isso com ele, foi um animal que o matou, tipo um leão, uma onça. Bem, onde eles estavam, acredito que não tinha onça, mas um leão o matou. Vamos dizer ao nosso pai e vamos ver no que vai dar esse sonhador. Ou seja, vamos acabar logo com esse sonho de uma vez. Mas um dos seus irmãos, Rubem, diz: não vamos derramar sangue nessa terra, não vamos derramar sangue aqui do nosso irmão, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma boa ação, vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo como escravo. Como escravo, com certeza, não vai acontecer esse sonho. Ele vai ser enviado como escravo para o Egito, uma terra distante, uma terra que fala outra língua, uma terra onde eles maltratam. Nós não vamos matá-lo, nós não vamos ser responsáveis pela morte dele, nós vamos dar só uma ajudinha para que não se cumpra. Mas, amados, nada que pessoas façam pode impedir o sonho de Deus acontecer na sua vida. A única coisa que pode impedir a nossa realização dos sonhos que Deus tem colocado no nosso coração é o nosso próprio procedimento. O seu procedimento em Deus vai te guardar, a sua confiança em Deus vai te guardar. José é levado como escravo para o Egito, mas a confiança que ele tinha em Deus foi junto com ele. Ele não ficou decepcionado com Deus. Nós temos que ter muito cuidado, amados. Nós vivemos em um tempo onde muitas coisas se levantam, pessoas podem tramar contra as nossas vidas, pessoas podem fazer coisas que nós não gostamos, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficar, como muitas pessoas falam, de acordo com aquela geração mimimi, e diz: essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa está querendo colocar o pé para eu cair, essa pessoa está me perseguindo no trabalho, eu não cresço por causa dele, eu não cresço porque estão puxando o meu tapete, eu não cresço porque ninguém me apoia. Amados, nós não podemos colocar a culpa em ninguém. Nós não podemos culpar pessoas, pelo contrário, nós devemos continuar crendo em Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, porque se você crê em Deus, buscar a Deus, confiar em Deus, não importa o que as pessoas venham fazer, o poder de Deus vai estar sobre a sua vida e tudo que você colocar as mãos vai prosperar. E assim como na vida de José, pode se levantar um Potifar e perceber: rapaz, tudo que aquele escravo coloca a mão, Deus faz prosperar na mão dele. Eu tenho que colocar tudo que eu tenho para ele administrar. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai perceber o favor de Deus operando na sua vida, resolvendo coisas que naturalmente você não consegue resolver. Vale a pena você confiar em Deus, permanecer crendo em Deus. Nem fica preocupado com as pessoas, nem cria ressentimento das pessoas. Sabe de uma coisa? José acaba na posição que o sonho dele previu muito tempo atrás. Ele acaba sendo governador de todo o Egito. Sabe, ele tinha mais voz do que o próprio faraó. Ele tinha voz porque o faraó deu essa voz a ele. E ele disse, faraó disse para José, José, olha, eu sou o faraó, mas em toda a terra do Egito ninguém levantará a mão ou o pé se você não falar.
Eu vou ser o faraó só no trono, mas quem vai executar mesmo os planos é você. Porque existe um espírito agindo na sua vida que não está agindo na minha. Existe uma sabedoria agindo na sua vida que não está agindo na minha. Então agora, José era o manda-chuva no Egito. Seca grande vem em toda aquela terra. Oh, aleluia! Israel começa a ter muita dificuldade. Os seus filhos não têm onde encontrar comida. E a única solução é, vá no Egito. Lá tem uma pessoa que tem celeiros com mais que é suficiente. Está abrindo celeiros. Vamos lá pegar algum tipo de trigo, algum tipo de cereal, para conseguir fazer escapar os nossos animais. E quando ele chega lá, José está lá, recebendo os seus irmãos. E quando José recebe os seus irmãos, sabe de uma coisa, amado? José, ele não tem uma mágoa dos seus irmãos. José tem compaixão. José manifesta compaixão. José libera compaixão. José entende que aquela inveja, aquele ciúme dos seus irmãos para com a vida dele, até mesmo aqueles maltratos que eles fizeram porque ele não sabia o que estava fazendo. Lembra quando Jesus estava na cruz e disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lembra quando, deixa eu me lembrar aqui, estava sendo apedrejado, Estevão estava sendo apedrejado, e quando ele estava sendo apedrejado, ele disse, Pai, não impute a eles este pecado. Já pensou? Estevão sendo apedrejado até a morte, e antes de morrer, ele viu os céus abertos e disse, Pai, não impute a eles esse pecado. Eles estão fazendo isso sem saber o que estão fazendo. Pessoas que estão te perseguindo, não sabem que você é filho de Deus, ou não estão considerando isso. Pessoas que estão te perseguindo, muitas vezes não sabem por que estão fazendo, apenas estão cedendo a uma influência externa. Deixa a compaixão de Deus se mover ao seu favor. Aleluias. E em favor dessas pessoas. Ora por elas. Não ora só por orar, mas ora debaixo de uma atmosfera de compaixão, de uma presença de Deus, se movendo na compaixão de Deus, você vai ver, os resultados serão diferentes. Aleluia. E José agora é usado por Deus para abençoar toda a sua família. Glória a Deus. O sonho de Deus na vida de José acontece. Aleluia. José prospera em tudo aquilo que ele faz. Aleluia. Amados, em Josué capítulo 1, no versículo 8, Deus fala para Josué, você pode meditar em casa. Deus diz a Josué, Josué, medita nas palavras da minha lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então Deus diz para Josué, Josué, se você meditar nas minhas palavras que foram escritas pelo meu servo Moisés, se você tiver o cuidado de fazer de acordo com o que está escrito na minha palavra, então você vai fazer prosperar o seu caminho. Amado, se você quer prosperar, se você quer realizar os sonhos, os seus desejos, em linha com a vontade de Deus, você precisa meditar no que Deus já escreveu. Deus não vai desconsiderar o que Ele já enviou para você. Honre as palavras que estão vindo através de pessoas para você. Deus honrou a instrução que Ele enviou através de Moisés. E Ele disse para Josué, Josué, eu não vou enviar outra instrução. Apenas confie na instrução que eu enviei através do meu servo Moisés. Ele já morreu, mas a palavra que eu falei através dele não está morta. A palavra permanece viva, a palavra é eficaz, céus e terra passarão, porém a minha palavra jamais passará. É o que Deus falou. Aquilo que Deus tem falado por inspiração, amado, julga se é inspiração de Deus. Sabe, combate o bom combate, segundo as profecias das quais você tem sido objeto. Se você percebe que uma palavra de Deus se levantou nessa igreja, através desse púlpito, julga se está em linha com a palavra de Deus, julga se é a vontade de Deus, mas se você percebe que é a vontade de Deus, seja diligente com a palavra que você ouviu para você praticar, porque se você tiver o cuidado de praticar a palavra escrita e a palavra que está sendo inspirada para um momento como este, você vai destravar, você vai avançar, você vai obter resultados em um tempo de escassez. Aleluia! Glória a Deus! Deus é muito bom. Salmos capítulo 1, no versículo 3, do versículo 1 até o 3,
Às vezes a gente quer desconsiderar, não, a palavra porque ela é muito conhecida. Salmos 1, do 1 ao 3 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, existe um tempo para os teus sonhos se realizarem. No devido tempo, aleluia, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem-sucedido. Essa palavra bem-sucedido são duas palavras no português, mas no hebraico é uma única palavra, é a palavra tsalaque, que significa vai prosperar. Tudo o que você fizer, prosperará. Aleluia, vai ser bem-sucedido, vai dar certo, vai funcionar, vai estar debaixo da bênção, vai ser completo, vai funcionar. Aleluia, tudo o que você fizer, vai prosperar. Aleluia, vai prosperar na vida de quem? Na vida daquele que medita na palavra do Senhor, que não anda nos conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se você se qualificar nestes requisitos, tudo quanto você fizer vai prosperar. Você vai prosperar nos seus relacionamentos, você vai prosperar no seu corpo físico, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar nas suas emoções, você vai prosperar sendo uma bênção na vida de outras pessoas também. Aleluia! Se essa palavra é para você em casa, diga: eu recebo essa palavra. Glória a Deus amado. Pastor irmão Hegel, ele falava algo poderoso. Ele dizia que a forma como a igreja interage com a palavra vai determinar o que eles vão experimentar. O favor de Deus. Se você apenas está em casa olhando o culto, mas você não está interagindo, a palavra vai funcionar de uma forma diferente na sua vida. Mas se você está em casa com expectativa nessa palavra que você está recebendo, e quando uma palavra salta e você sabe, é de Deus, e você diz: eu pego essa palavra, é para mim, eu recebo essa palavra, ela vai acontecer, ela vai ficar no seu coração. Você tem que ter essa expectativa, porque a palavra de Deus, amados, é comparada a uma semente, e algo que é comum a toda semente, é que a semente carrega em si mesmo um poder de produzir algo que multiplica. Toda semente tem um poder de multiplicação dentro dela. E quando você recebe essa palavra com fé, dizendo: eu creio, eu recebo, essa atitude de receber a palavra com fé e com ousadia vai gerar a humildade, a pressão, as condições favoráveis para essa semente germinar. Aleluia! E ela vai crescer e vai trazer muitos frutos para a sua vida. E eu creio nessa palavra. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Você será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Oh, glória a Deus! No devido tempo, vai dar fruto. Diga: eu vou dar fruto. Glória a Deus! Quero ir com você lá para 2 Coríntios, no capítulo 8. Diga: os sonhos de Deus, na minha vida, vão se realizar. Aleluia! Aqui, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, está escrito: pois conheceis, aleluia, não só tem informação, mas você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor a vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Olha só o que a palavra está dizendo. Pois conheceis, vocês conhecem. Aleluia. Esse conhecer, amado, é muito mais do que ter uma informação. Quando você conhece algo, podem falar que é mentira. Mas se você conhece, você vai dizer: é verdade. Eu conheço. Se alguém falar mal de uma pessoa que você conhece, com o objetivo de deturpar o caráter dessa pessoa para outra pessoa, e se vier tentar falar para você, e você realmente conhece, você vai dizer: não é assim, eu conheço. Eu conheço, eu experimento, eu tenho um relacionamento com essa pessoa, eu convivo com ela há 20 anos, nunca vi essa pessoa fazer nada de errado. O que você está falando, há controvérsias. Eu conheço. E a palavra fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é graça, amado? Graça
pode se traduzir em muitas coisas, mas dentre elas nós podemos destacar, é um favor que nós não merecemos liberado para as nossas vidas. É uma capacitação divina que vem sobre nós, algo que nós não merecíamos, algo que nós não fizemos nada para obter, isso é a graça de Deus. Aleluia! Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre. Para que ele se fez pobre? Para que, por sua pobreza, nos tornasse ricos. Essa palavra pobre vem de uma palavra grega chamada pitoko. Pitokos. Pitokos. A palavra pitokos, ela tem vários significados. E dentre eles, poderíamos entender pitokos como ser mendigo, ser pobre, impotente, incapacitado para atingir um objetivo, para realizar um sonho, poderíamos dizer assim. O pobre, segundo a palavra de Deus, não é só alguém que não tem dinheiro. É muito mais do que isso. É alguém que está impotente para realizar um alvo. Incapacitado, limitado, dentro de uma condição, como uma jaula, onde ele não pode sair daquela jaula. Dentro de um cativeiro, ele está limitado. Ele, por mais que se esforce, jamais conseguirá romper aquele cativeiro. Mas a palavra fala que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal sobre a sua vida, para com você. E se você buscá-lo de todo o seu coração, Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai virar o seu cativeiro. Jesus Cristo, aleluia, já foi enviado com esse propósito. Ele já se fez pobre no meu e no seu lugar, para que pela pobreza dele virasse o nosso cativeiro. Aquilo que nos mantinha em uma condição de pitocos já foi virado por Cristo. Aleluia! Cristo já virou a condição de pitoco na sua vida. Você não é mais um pitoco. Diga, eu não sou pitoco. Diga, eu não sou pobre. Eu não sou incapacitado. Eu não sou impotente para realizar objetivos. Aleluia! Diga, os meus sonhos não podem ser impedidos. Os seus sonhos não podem ser impedidos. Aleluia! Nada que se levante pode impedir você de realizar os sonhos de Deus na sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! O contrário é exatamente o que acontece na sua vida. Qual é o contrário de ser mendigo? O que é que um mendigo faz? Um mendigo só recebe. O mendigo só recebe. A mão do mendigo está estendida para receber. O contrário é uma mão estendida para dar. Deus te colocou na posição de dar. Você hoje não está na posição de receber. Deus virou a sua mão. Diga, hoje eu não sou o que recebo. Hoje eu sou o que dou. Aleluia. Diga, hoje eu não estou na posição só de receber, mas eu estou na posição de dar. Aleluia. Diga, eu posso dar. Eu posso suprir necessidades. Eu não estou na lista só dos que vão receber suprimento, mas eu estou agora na lista daqueles que são provedores de Deus. Aleluia! Diga, eu sou um provedor. Aleluia! Você pode prover para a necessidade de pessoas. Comece provendo aonde você está. E você vai ver que isso vai crescer na sua vida. Comece mudando a sua mentalidade. Não se veja mais como um mendigo. Lança a mentalidade de miséria para longe. A mentalidade de miséria sempre tem a expectativa de receber algo de alguém. Mas a mentalidade de filho de Deus sempre se vê como alguém suprindo a necessidade de alguém. Aleluia, mas esses dias eu tenho criado expectativa, conversado com minha esposa, eu tenho criado expectativa para comprar carros, para abençoar pessoas, para comprar motos, para abençoar pessoas. Aleluia, eu creio que vai chegar essa estação na minha vida. Aleluia, nós temos feito o que podemos, mas eu creio que eu vou romper para chegar numa estação na minha vida, onde eu vou poder abençoar pessoas com carro, abençoar pessoas com casa, abençoar pessoas com motos, abençoar pessoas abrindo empresas para elas trabalharem e abençoarem outros. Eu creio que eu vou chegar nessa estação, onde eu vou poder favorecer muito, muito mais pessoas. Aleluia, por quê? Porque Deus virou o cativeiro da pobreza da minha vida, e Ele virou da sua também. Aleluia! Diga, eu não sou pobre. Diga, eu não sou pitoco. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a vontade de Deus, amado.
Aleluia, eu escrevi aqui 5 dicas para realizar sonhos. 5 dicas, quem quer ouvir essas 5 dicas? 5 dicas simples para você realizar sonhos. 5 dicas. A primeira dica: sonhe os sonhos de Deus. Fácil, né? Sonhe os sonhos de Deus. Esses sonhos também podem ser desejos. Dicas para realizar sonhos e desejos do coração. Deus não é contra você realizar os seus desejos. Deus não tem nenhum problema com isso. Sua vontade. Então, deseje alinhado com a vontade de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Aleluia. A palavra fala lá no livro de 1 João, capítulo 5, no versículo 14, diz que nós temos uma certeza, que se pedimos qualquer coisa, alguma coisa, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Deus está atento para os pedidos que você faz, segundo a vontade dEle. E continua dizendo, e se sabemos que Ele nos ouve quanto aos pedidos que lhe temos feitos, estamos certos de que já obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se você começa a sonhar alinhado com a vontade de Deus, desejar coisas em linha com a palavra de Deus, você vai poder contar com a graça e o favor de Deus para realizar esses sonhos. Aleluia. Então, primeira coisa, diga, eu vou sonhar os sonhos de Deus. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Segunda dica. Essas dicas são uma sequência, amém? Transforme os seus sonhos em objetivos. Não apenas fique sonhando, mas transforme os seus sonhos em objetivo. Uma coisa é você pensar em algo, outra coisa é você ter aquilo como um objetivo na sua vida. Você pode ter um desejo, por exemplo, de ser um engenheiro. Tá sonhando, o seu sonho é ser um engenheiro. O desígnio de Deus para a sua vida é construir coisas. Mas você nunca ter isso como um objetivo. Um sonho e um objetivo são coisas diferentes. Para você realizar um sonho, você precisa ter aquilo também como objetivo na sua vida. Aleluia. Por isso que você tem que sonhar os sonhos de Deus, para você não estar correndo em uma direção contrária à vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Mantenha aquilo como objetivo. Quem não tem um sonho como objetivo, toda semana está sonhando algo diferente. Toda semana tem um desejo diferente. Sabia que todo mundo tem sonhos? Todo mundo. Praticamente todo mundo. Se você perguntar em um grupo de crianças, o que vocês querem ser na vida? Elas vão dizer várias coisas. Elas vão dizer, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser coisas assim que você nunca imagina. Alguém que ela admira, ela vai querer ser o que aquela pessoa faz. Mas uma característica de criança é que quando você começa a perguntar algo, numa semana ela responde uma coisa, na outra semana responde outra, na outra semana responde outra. Lucas é assim, eu tenho um filho de 5 anos. Sabe, se todo dia a gente perguntar o que ele quer ser, ele todo dia vai dizer uma coisa diferente. Hoje mesmo, nós perguntamos para Lucas, Lucas, o que é que você quer ser? Ele disse, eu quero ser um construtor. Ele já disse que queria ser professor, ele já disse que queria ser pastor, ele já disse que... O que, Aurélia? Ele já disse que queria ser cientista. E hoje ele disse que quer ser construtor. Amanhã só Deus sabe o que é que ele vai dizer. Por quê? Porque ele apenas idealiza algo de acordo com o que ele acha bonito. Mas ele não tem aquilo como um objetivo ainda, porque ele ainda é criança e não consegue focar no objetivo para a vida dele. Aleluia. Então, segunda coisa, transforme em um objetivo. Você pode ler em casa, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Está escrito que Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque Daniel tinha um objetivo. O sonho de Daniel era ser fiel ao Senhor. Era fazer a vontade de Deus. Era ser um representante de Deus aonde ele estivesse. E para ser um representante de Deus, ele não poderia se contaminar com as iguarias do rei. Com as ofertas de Satanás para ele. Então ele resolveu firmemente, no seu coração, não se contaminar com aquelas iguarias. Aleluia. Quem tem um objetivo se firma em algo objetivo, né? Já está falando. Um objetivo. Aleluia. Quem tem um objetivo tem uma direção. Aleluia. Terceiro, planeje com a ajuda do Espírito Santo. Então, quem quer realizar sonhos? Então, primeiro sonhe. Depois tem um objetivo e agora faça planos para alcançar esse objetivo. Planos com a ajuda do Espírito Santo. Por que com a ajuda do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo já sabe quais são os planos de Deus.
Deus tem planos de te fazer prosperar e de te fazer chegar no fim que você deseja. Aleluia. Deus tem os planos para você alcançar os seus sonhos, os seus desejos. Então, tenha um objetivo de alcançar e comece a planejar com a ajuda do Espírito Santo. Pastor, como é que eu planejo com a ajuda do Espírito Santo? É só você sentar para planejar e perguntar: Espírito Santo, me ajuda aqui. Me ajuda. Não faz algo muito difícil. O Espírito Santo habita dentro de você, ele te conhece. Você não precisa fazer muita cerimônia, só pergunta a ele, pede a ajuda dele. Diz: Espírito Santo, me ajuda aqui a escrever. Escreva o seu plano, coloca lá no papel, não deixa só na sua cabeça, coloca no papel. Pensa nisso, mas coloca no papel, começa a escrever os seus planos, os planos de Deus para a sua vida, e você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Em Isaías, você pode anotar, Isaías 32, no versículo 8, diz: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. O homem nobre, ele projeta, ele planeja coisas nobres. E na sua nobreza ele persevera. Aleluia. Então, quarta coisa, quarto ponto, quarta dica. Quem quer ouvir a quarta dica? Quarta dica para você realizar sonhos e objetivos e desejos. Primeira, vimos, sonhe. Segunda, tenha um objetivo. Terceira, planeje. E a quarta, haja. Você precisa agir. Não adianta só planejar. Não adianta só desejar, não adianta só ter aquilo como uma meta, como um alvo, que é um objetivo, mas você precisa agir, fazer algo, não só escrever. Mas tem gente que escreve tudo, faz um planejamento maravilhoso, mas falta a atitude, a ação, a iniciativa de começar a fazer. Esse tipo de pessoa, ele sempre está esperando todas as condições favoráveis. Mas normalmente, o teu plano, o teu sonho, normalmente, eu vou te dar essa dica, normalmente ele não vai estar de acordo com todas as condições favoráveis. E essas condições desfavoráveis muitas vezes é em você e às vezes fora. Por exemplo, você tem um sonho e você não se vê qualificado para aquele sonho. Já pensou? Tipo, eu tenho um sonho de ser um funcionário público, um policial federal. Mas você diz: eu não tenho essa inteligência toda. E porque você acha que não tem essa inteligência toda, você nunca faz nada. Comece a fazer algo com o que você tem. Na verdade, você é muito mais inteligente do que você pensa. Você é mais inteligente do que qualquer computador. Você é mais inteligente do que qualquer sistema artificial. Você tem uma inteligência divina na sua vida, só não está sendo explorada. Comece hoje a fazer alguma coisa com o que você tem. E quando você é fiel onde você está, Deus vai estar te levando para outra estação. Aleluia. Eu anotei aqui um texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 11. Eu quero ler até com você esse texto. Eclesiastes, capítulo 11. Estamos na quarta dica, amém? Aleluia. Eu creio que muita gente vai realizar sonhos nesses dias. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Tu és tão bom. Eclesiastes, capítulo 11. Gostaria de chamar o Ministério de Música. Oh, aleluia. Versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens jamais cegará, ou seja, jamais colherá. Olha o que a palavra está falando. Quem somente observa o vento nunca semeia, e o que fica só olhando para as nuvens jamais colhe. Versículo 6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente, ou se ambas vão prosperar igualmente. Então a palavra está falando que quem só fica esperando as condições melhorar, olhando para o vento, olhando para as nuvens, e diz: meu Deus, quando vai passar essa crise para eu começar a trabalhar? Nunca vai viver um tempo, amado, sem nenhum tipo de crise, sempre vai ter algum tipo de crise. E na verdade, no tempo de crise, você ainda pode contar com o favor de Deus. Aleluia. Então não fica só olhando para o tempo. É tempo de fazer algo hoje. É tempo de ação. É tempo de agir. É tempo de fazer. É tempo de executar. Começa a executar. Começa a fazer algo. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembro, amado, quando Deus falou comigo e com a Aurélia para virmos aqui para essa região. E nós não tínhamos
o suficiente, naturalmente falando. Mas o que nós tínhamos, nós começamos a fazer. Então começamos a pregar a palavra, começamos a nos reunir em um kitnet que só cabia 5 pessoas, não cabia mais do que isso. Na verdade, cabia só 4, né? 5 pessoas já ficava demais. Nós tínhamos 4 pessoas, eu, a minha esposa e mais 2, um casal abençoado. Nosso irmão Robson, um homem de Deus, bênção demais, foi muito importante para o começo dessa obra. Eu, minha esposa, Robson e Joelma, sua esposa. E quando chegou mais uma pessoa, que foi o pastor Juarez, já não cabia. E nós começamos o primeiro culto no hotel, né? Nesse primeiro culto só foi eu, minha esposa e o pastor Juarez. E depois chegaram, né? O irmão Robson e Joelma. Mas é interessante, amados, que parecia algo tão pequeno diante daquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração. Mas nós começamos com aquilo. Era pequeno, mas começamos. Fomos fiéis, trabalhando. Fizemos um plano, eu me lembro. Já antes da igreja nascer, no hotel eu fiz lá, desenhei tudo. Coloquei as estações. Etapa 1, gerar um corpo. Etapa 2, alugar um prédio, um local para se reunir. Etapa 3, consolidar. Etapa 4, gerar uma condição favorável para ter um centro de treinamento bíblico Rema. E assim fomos colocando etapas. E tem outras etapas que estão por vir. Já estão lá, planejadas há 8 anos atrás. Aleluia. Vai realizar no tempo certo. Vai realizar no tempo certo. Na estação própria, vai realizar, vai acontecer. Tem coisas grandes que ainda estão por vir, amado. Você vai desfrutar de coisas grandes. Você vai ver essa igreja realizando coisas grandes. Por quê? Porque nós temos sonhado coisas grandes. Além das nossas forças. Porque não contamos só com a nossa força, mas contamos com a força de Deus sobre as nossas vidas. Não tenha medo dos seus sonhos, por maiores que eles sejam. Confie em Deus, vai acontecer. Aleluia. Semeia pela manhã, semeia à tarde. Continua semeando, você não sabe qual vai prosperar. Se uma, se 2 ou se as 2. Aleluia. E a quinta, para completarmos essas 5 dicas para realizar sonhos. Quem quer ouvir a quinta dica? Aleluia. Essa quinta dica, você tem o texto base lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Eu não vou ler o texto, mas ela se resume em: persevere até realizar. Persevere até realizar. Não desista, não retroceda. Persevere até realizar. Hebreus 10, 36 diz: com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Você precisa perseverar. Aleluia! Não desista, meu irmão. Não desista. Coisas vão se levantar ao longo do caminho. Sabe, muitas podem tentar te entristecer. Se levantaram na minha vida várias vezes. Quantos sonhos Deus já me ajudou a realizar? Mas nada pode se comparar com aquele gostinho na hora que você está realizando um sonho, a concretização de algo que você sonhou e você discerniu. É de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! E não apenas você sonhou, mas você foi para o próximo passo. Você colocou um objetivo: eu vou realizar esse sonho. Aleluia! E você, objetivando aquilo ali, tendo como uma meta, como um alvo, você agora começa a desenhar um projeto. Aleluia, eu tenho esse alvo, eu vou chegar lá. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está junto de mim, me ajuda aqui. Vamos projetar qual é a vontade de Deus, como é que eu devo fazer, qual é o modus operandi, o que é necessário para esse projeto. Aleluia, com quem eu vou poder contar. Aleluia, quais são as etapas dessa realização? Eu quero fazer esse projeto da melhor forma possível. E você começa a projetar, você começa a escrever. Aleluia. E você vai para a terceira, a quarta etapa, que é agir. E você começa a fazer algo. O que tem não é suficiente, mas você começa a fazer algo com o que você tem. Aleluia. O meu sonho é ser um mega empresário. Mas o que eu tenho não é suficiente. A única coisa que eu posso fazer é comprar uma saca de farinha lá na feira, empacotar essas farinhas,
de 5 em 5 quilos, ou de quilo em quilo, e vender de uma forma a obter lucro. É a única coisa que eu consigo fazer. Eu me lembro de uma pessoa. Oh, aleluia! Glória a Deus. Essa pessoa é meu pai. Ele fazia isso. Ele comprava farinha, pastor, na feira. Ele não tinha nem o dinheiro para pagar a farinha. E ele comprava lá a farinha fiado para pagar depois. Dividia em sacos de farinha, colocava num balaio e saía vendendo. Depois que ele vendia tudo, ele pagava e com o que ficava ele iria suprir as necessidades da casa. Já pensou? Ele saía de manhã de casa no sábado, vou fazer feira. E ele não tinha dinheiro nem para fazer feira, não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus e ir até a feira. E ele pedia carona. Chegava lá, comprava fiado e fazia tudo isso e voltava para casa com uma feira. Por quê? Porque ele tinha um objetivo: eu vou voltar com uma feira. E eu tenho um plano, eu vou comprar fiado e eu vou vender. E ele perseverava até vender tudo. E voltava com a sua feira para casa. Aleluia. Então, não coloque um limite onde Deus já abriu as porteiras para você. Não coloque uma limitação no lugar onde Deus já quebrou o seu cativeiro. Não fique debaixo de uma condição de pitoco, quando Deus já removeu essa condição da sua vida. E hoje você tem o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Então, onde você está, meu irmão? Se você está em casa e puder ficar de pé, fica de pé. Vamos louvar o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Eu creio na graça de Deus sobre a sua vida para realizações. Pai querido e amado, eu te louvo pela vida dos meus irmãos. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que esse é um tempo de realizar, Pai, os teus planos. Eu creio em nome de Jesus, que nada que se levante na terra, Pai, pode nos impedir de fazer a tua vontade. E eu declaro em nome de Jesus, para o meu irmão, para a minha irmã que está em casa, até mesmo para jovens que estão atentos a essa mensagem, jovens, vai chegar toda a condição necessária para você cumprir os planos de Deus para a sua vida. Não fique olhando para os seus pais achando que é algo impossível você fazer o que eles fizeram, porque a graça de Deus sobre a sua vida vai te capacitar para romper as marcas. Receba a unção de Deus para conquistar vindo sobre a sua vida, para romper limites, para quebrar o jugo das impossibilidades, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus para te prosperar. Aleluia. Oh, aleluia. Creia em Deus e estareis seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. A unção para ser cabeça já está sobre a sua vida. A bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, já está sobre você. A paz de Deus que excede e ultrapassa todo o entendimento já está sobre você. Saia hoje mesmo de uma mentalidade de vítima. Saia hoje mesmo de uma mentalidade de coitadinho, porque o maior habita em você. Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou até mesmo possamos pensar, Ele já habita em você. Aleluia. Glória a Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai sobre as nossas vidas. Eu creio na unção de Deus para te colocar por cima nesse tempo, amado. Eu creio na unção de Deus para te prosperar nesse tempo. Eu creio na unção de Deus para te suprir nesse tempo. Eu estava numa live essa semana. Eu vou contar isso para você. Vamos cantar um pouco. Aleluia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo
aleluia. O nosso Deus é tão bom. Esses dias, como eu estava contando, eu estava em uma live com o pastor Ricardo de Fortaleza. E eu ministrando algo naquela live que o Senhor tem falado no meu coração. Sabe, amados, tem uma convicção no meu coração que aqueles que amam ao Senhor, neste tempo, eles não vão ter falta de nada. Não vai ter falta de nada. Lembra do povo quando estava lá no deserto? O povo saiu do Egito, passaram 40 anos no deserto e eles não tiveram falta de nada, nem sequer um dia. Amado, se você ficar impedido de trabalhar, porque perdeu o emprego, por uma situação ou outra, creia, vai vir o suprimento para a sua vida. Vai chegar o suprimento de Deus na sua casa. Vai chegar, não vai faltar nada. Aleluia, não desanima por isso. Creia em Deus, não é porque você está querendo ficar dormindo sem fazer nada. Creia em Deus, vai chegar o suprimento. Vai chegar o suprimento, não vai faltar nada. Apenas confia que Jeová Jireh é o seu pastor e que nada te faltará. Aleluia. Mas não para de sonhar por causa disso. Não se vê menor por causa disso. Não se vê pequeno, nenhuma vítima dessa crise. Não se veja como vítima, se veja como cabeça. Se veja como uma solução. Eu ministro sobre a sua vida. Antes mesmo de acabar o seu seguro-desemprego, você vai ser readmitido. Vai chegar a uma condição melhor do que era antes. Para você que é empresário, eu ministro sobre a sua vida uma condição de faturamento melhor, de lucro melhor do que você entrou nesse ano. Você vai terminar 2020 melhor do que você iniciou, não por causa da sua habilidade, não por causa do mercado, mas por causa do favor e da graça de Deus operando sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Há uma unção até mesmo de conquista. Eu tenho ministrado isso e eu creio que muitas pessoas esse ano vão conquistar coisas que têm sido sonho. Há muitos anos você tem sonhado, sabe? Alguns vão entrar em prédios próprios, alguns vão entrar em casas próprias, alguns vão entrar em carros próprios, alguns vão entrar numa estabilidade financeira que nunca tiveram antes. Não por causa do momento, mas por causa de Jeová Jireh, o teu pastor, que não te deixa faltar nada. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu não vou retroceder, eu não vou ficar prostrado, mas eu vou me levantar em Deus. Aleluia. Esse é um tempo de conquista. Esse é um tempo de sonhos realizados. Deus está falando para você. Assim como eu ouvi do profeta Simon Potter nesses dias, eu perguntei para ele como se manter fervoroso nesses dias, Simon Potter. E uma das coisas que ele falou é: sabe, o mundo está gritando, existem muitas vozes gritando no mundo, mas aqueles que aprenderem a ouvir a voz do Espírito Santo, eles vão se manter fervorosos. O Senhor está gritando para você, o Senhor está falando para você nessa noite. Cria expectativas para aumento. Aleluia. Cria expectativas para aumento. Aleluia. Glória a Deus.